Oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vou continuar a investigação do livro A Mandíbula de Caim, então para saber o que eu vou descobrir hoje, fica aqui comigo. A primeira página de hoje é a página 56. Tem algumas coisas estranhas aqui para falar sobre ela. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu percebi é que tem muita referência a uma obra que se chama Pippa Passes, do Robert Browning. E como eu já falei antes, Robert Browning já apareceu na página 58, agora na 56, 92 e 42. Quer dizer, eu acho que eu não falei isso antes, mas fiquem sabendo que outras citações de Robert Browning também estão nessas páginas. Vocês lembram que eu ficava me questionando se talvez os narradores só falassem sobre um autor pra gente tentar descobrir quem eram os narradores com base nos autores que eles mencionavam? Eu acho que não dá pra fazer isso. Por exemplo, se a gente pensar sobre o Robert Browning. Por quê? Aqui na página 56 a gente sabe que é uma narradora mulher. Porque ela diz até que uma das professoras, eu acho que era uma professora, não sei, alguma senhora chamava ela de Clara, né, pelas habilidades dela, mas não que esse fosse o nome dela. Só que ela também diz aqui embaixo que ela ficou sentada meditando, ou seja, é uma mulher. E na página 92 e 42, a gente sabe que é um homem. Então, tanto essa mulher quanto esse homem mencionam o Robert Browning. Ou seja, a gente não pode dizer que só porque está mencionando o Robert Browning que é uma pessoa só. Então essa teoria já era. Agora vamos falar sobre a página 56 em si. Não vamos focar tanto nessas referências. Vamos pensar o que está acontecendo nessa cena. Bom, um resumo dessa cena é que a gente tem uma narradora mulher que diz que não conseguiu dormir muito bem porque ela ficou pensando sobre um assunto. E quando chegou a manhã, ela decide se levantar da cama para comer e aí ela se depara com a sua criada. Agora, tem um comentário bem esquisito para fazer aqui, porque é assim, em português está escrito aquela minha criadinha idiota. E no inglês, no original, está escrito that silly girl of mine. É uma tradução muito diferente do original. Porque se eu vou traduzir literal pra vocês, that silly girl of mine seria aquela minha garota bobinha. E não a minha criadinha idiota. Então, a gente tem duas opções aqui. Ou a tradutora acabou dando um spoiler, porque ela sabe o contexto, ela sabe as respostas, então ela acabou inserindo informação extra que não estava aqui, o que às vezes acontece. Ou foi uma tradução mal feita, mas eu tenho certeza que deve ter sido a primeira opção. Então, talvez tenha sido uma pista acidental da tradutora pra gente. Agora, o que mais a gente pode pensar sobre essa página? Nós não sabemos o nome dela. A gente só sabe que ela menciona que tinha uma senhora que a chamava de Clara porque ela tinha poderes sobrenaturais. Eu fiquei pesquisando isso pra ver se era referência a algum livro, mas eu não achei nada. Então, se vocês acharam alguma coisa sobre esse trecho, não esqueçam de comentar aí. Agora, o que é isso que ela estaria falando? Realmente ela teria algum tipo de poder? Ou o que ela quer dizer com isso? Outra coisa que eu fiquei pensando também sobre essa página é... Talvez ela seja uma mulher com dinheiro, porque se ela pode bancar uma criada, ela deve ter algum dinheiro. E que ela deve ser uma mulher mais velha, porque ela diz, na forma como os jovens tratam o alvorecer. Parece que ela não se inclui nesse grupo, né? Então, possivelmente, ela é uma mulher mais velha. E, então, voltando para aquele resumo que eu falei para vocês, ela tá lá, não conseguiu dormir a noite toda. Ela diz que foram 6 horas numa agonia de recapitulação. Então, o que ela ficou pensando durante essas 6 horas? Talvez algum crime? Quem é essa mulher?
Gente, antes de falar sobre a página 57, eu queria dizer uma coisa que tá sendo bem útil pra mim. Pena que eu não fiz isso antes. Aqui no final da página, eu tenho escrito o resumo inteiro da página, porque às vezes é difícil a gente entender o que tá acontecendo na cena quando tem tanta referência no meio e quando o narrador usa a técnica do fluxo de consciência. Então, como o texto é meio bagunçado, é difícil a gente perceber o que acontece. Então, se a gente fizer o resumo, talvez fique mais fácil de colocar as páginas na ordem, porque a gente se baseia naquilo que a gente escreveu e não no que o autor escreveu. A gente consegue encontrar uma ordem, uma lógica nos acontecimentos, nas cenas, e aí isso acaba facilitando. Bom, a última página que eu vou falar no vídeo de hoje é a página 57, porque essa página me deixou muito frustrada. Eu vou precisar de ajuda nessa página, porque, olha... Bom, começando pelo começo, ele menciona uma carne de Felton que tinha sido entregue em Brooksley pela primeira vez naquele dia. Como eu disse, toda vez que o autor menciona naquele dia, eu fico esperta, porque talvez seja uma referência à data. Tá, então quando é que seria esse acontecimento? Quando que aconteceu essa cena? Isso é uma boa pergunta, porque eu não entendi o que ele quis dizer com isso. A carne de Felton tinha sido entregue em Brooksley. Felton, se a gente procurar no Google, a gente encontra um homem chamado John Felton. Mas eu não sei se ele tá falando desse homem ou se ele tá falando realmente de uma carne que tem esse nome. Por quê? Eu tinha pensado assim, bom, talvez a carne de Felton seja referência ao corpo de um homem. Será que ele tá dizendo sobre o dia em que esse homem morreu? Mas eu acho que não. Porque Brooksley, eu procurei qual a referência de Felton com Brooksley e eu não achei. Aliás, eu não consegui identificar exatamente o que é esse Brooksley. Porque eu não encontrei nenhum Brooksley com essa idade, com a idade do livro, né? Que acontece no começo de 1900 ou no final de 1800 e pouco. Então, não consegui fazer essa conexão. Então, quando que é aquele dia? Se vocês souberem, eu agradeço. Perguntei-me se essa seria boa e bastante. Ou seja, será que ele realmente está falando de carne? Por quê? Porque depois ele fala sobre o presunto da Westfália. Ele já falou sobre isso antes, foi na página 52. Então, provavelmente, essa é uma sequência da página 52. Talvez seja 52 e 57. Ele recebeu uma visita, ele tá falando que eles estão comendo esse presunto, que era referência a um livro, não lembro se era The Importance of Being Earnest, eu acho que sim. Mas, como eu disse, as referências também têm um significado literal. Então, eu acredito que o narrador esteja recebendo a visita desse homem e eles estão comendo. O narrador também menciona uma frase que tinha ficado na minha cabeça, eu estava tentando imaginar, e aí eu lembrei que poderia talvez ser uma outra citação, e era: achei grosseiro da parte dele falar sobre a ausência de ruído aqui, salvo o som de uma lágrima ou suspiro que traz primaveras para cobri-la. Não é uma referência literal, ele está mencionando só um trecho de um poema de Robert Herrick, An Epitaph upon a Virgin, e não sei o que ele quer dizer com esse poema nesse trecho, porque ele fala logo depois desse poema, assim: até me dar conta de que ele estava pensando que a amiga de Ben fora, a certa altura, como a Karen de Felton. Então, de novo, referência a Karen de Felton e a amiga de Ben. Quem que seria a amiga de Ben? No livro, ele menciona Ben também na página 20 e na página 26. Só que são duas pessoas diferentes. Na página 20, Ben é uma referência ao escritor Benjamin Johnson, que aparece junto com William Shakespeare e a esposa do Shakespeare, não sei se vocês se lembram. E na página 26 é uma referência a Ben Waite, que foi ex-presidente dos Estados Unidos. Ou seja, de qual Ben ele está falando aqui? Seria um personagem ou seria referência a alguém que existiu realmente na história, como esses outros dois Bens? E quem que seria essa tal amiga? E por que ela seria como a carne de Felton? Porque até agora eu não sei quem é carne de Felton, não sei quem que é a amiga do Ben. Por que ele colocou esse poema aqui no meio do caminho?
eles estão falando de uma mulher ou não, porque quando eu li pela primeira vez, literal, eu achei que ele estivesse falando sobre flores para cobrir o corpo de uma mulher, talvez, que tenha morrido. Mas não é isso que diz o poema do Robert Herrick, então eu me enganei. Ou seja, qual é o verdadeiro significado por trás dessas palavras? Bom, continuando a página, ele menciona que esse homem aí que estava visitando ele leu um pedaço do jornal e aí ele fala sobre várias figuras encantadoras. Não sei se isso é relevante para a história ou não, ou se é só coisa para distrair a gente da nossa investigação. Mas aí no final ele diz o seguinte: achei que seria uma pena tão desnecessário, justo nesse momento, se o personagem com quem ele tá falando iria tirar férias ou não. Eu não entendia nada de navios, ou seja, será que esse homem com quem ele tá conversando entendia, por isso ele não desejava que esse homem entrasse de férias, talvez para ajudar ele? Possivelmente ele queria fazer uma viagem de navio, talvez? E ele completa: alguns dos meus pares tinham conhecido bem o velho Armadale Castle, sem dúvida. Mas esse não era o navio que ia para a África do Sul. Armadale Castle é um castelo que fica em Armadale, na ilha de Skye, ou seja, mais uma referência. Então, se a gente pensar aqui, os amigos deles, colegas, né, porque ele diz meus pares, tinham conhecimento do velho Armadale Castle, ou seja, talvez isso indique que esse narrador aqui seja o personagem que vem da ilha de Skye. Ele deve ser o escocês. Então, a minha interpretação diz que esse escocês, ele quer talvez viajar de navio para a África do Sul. Ele gostaria de ter ajuda, possivelmente, desse homem que está visitando ele, mas eu acho que isso não vai acontecer, ao que parece. Agora, o que ele falou no começo dessa página, eu realmente não entendi. Então, vamos tentar resumir o que está acontecendo nessa página. Possivelmente é uma sequência da página 52, onde o narrador recebe uma visita, conversa com essa visita e come com essa visita, e talvez indique que ele deseja viajar de navio. Bom, é isso o que eu entendi. Agora, eu realmente vou precisar da ajuda de vocês nessa página. Toda ajuda é bem-vinda e, como vocês sabem, não ajuda somente a mim, mas a todos os outros também. Esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê em breve com mais investigação. Obrigada por estarem aqui e tchau!